Alô Rondônia, olha só a gente aqui como fazemos todos os finais de semana, trazendo assuntos da nossa terra, da nossa amada Rondônia. Hoje nós vamos conversar com um personagem que pode nos orientar muito sobre as eleições. Esse é um ano de eleições, é ano de escolha de deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores e presidente da República. É um momento que a gente pode transformar a vida de um país. É a chance que nós temos nas nossas mãos. Quem pode falar com propriedade sobre eleições, sobre o voto, sobre a justiça eleitoral, é o nosso convidado, queridíssimo amigo, Dr. Joacy Loura Júnior. Dr. Joacy, é aquela honra de sempre conversar com o senhor. Poxa, a honra sempre minha, Sérgio, poder estar aqui. Já acho que é terceira ou quarta vez que eu venho ao seu programa. Aliás, um programa que é o mais longínquo da TV rondoniense. É verdade, né? Agradeço por isso. E ninguém continua fazendo uma coisa há tanto tempo se não tiver competência. Então, agradeço. Certamente para mim é uma honra poder estar adentrando aos lares na companhia da sua pessoa. Senhor Joacy, o senhor é um advogado especializado, é um nome respeitado nacionalmente, foi juiz da Justiça Eleitoral. O que o senhor está achando com tudo isso que está acontecendo no nosso país em termos de eleição, de confusão, de mudanças na legislação eleitoral? Qual é a sua visão sobre isso? Sérgio, às vezes eu paro para pensar, e aí paro para pensar sem que eu tivesse esse conhecimento na área, esse curioso que eu sempre costumo dizer que eu sou na área eleitoral. Sabe, eu acho que se eu fosse um cidadão sem qualquer conhecimento na área eleitoral, eu ficaria um pouco assustado. Principalmente o momento que a gente vive, principalmente por tudo o que vem acontecendo na seara política, os políticos sendo demonizados, partidos políticos sendo cada vez tido como verdadeira chefe de quadrilhas, quem está à frente de um partido político. Mas tirando isso, no fundo eu como cidadão brasileiro, rondoniense, eu acredito, acho que esse ano é um ano que o eleitorado rondoniense, apesar de muita dificuldade que vai ter para fazer, vamos dizer assim, um voto mais consciente, mas eu acho que é um ano que o Brasil vai ser passado a limpo. E vai ser passado a limpo no melhor e no maior local que deve ser, que é na urna. É verdade. Não há outro local em que a democracia plena seja praticada. Doutor Joacy, vamos começar com um assunto complexo. Queria sua opinião sobre Luiz Inácio Lula da Silva. Ele foi condenado em primeira e segunda instâncias, está batalhando de todas as formas para não ser preso, mas já anunciou, inclusive oficializou, sua pré-candidatura à presidência da República. Ele vai, na sua opinião, ele vai ser candidato ou não vai ser candidato? Pois bem, Sérgio, é um caso notório, daí porque a gente vai falar como, vamos dizer assim, especialista do que a gente vem sabendo pela imprensa, A lei da ficha limpa, que inclusive foi assinada pelo próprio Lula, foi sancionada pelo Lula, nome jurídico, termo técnico é esse, ela diz lá no artigo 1º, inciso 1º, a linha E, que quem for condenado em segunda instância ou num colegiado por algum crime, por exemplo, contra a administração pública, que é o caso do Lula, a partir dessa condenação ele já está inelegível. Então, hoje o Lula, a saída dele é tentar uma liminar, um efeito suspensivo no STJ ou no STF. Do contrário, ele, a não ser que a lei da ficha limpa não seja aplicada, o que eu acho muito difícil. Do contrário, ele certamente vai ser considerado inelegível pela lei da ficha limpa, pela Justiça Eleitoral. No entanto, isso é bom que se diga, porque muita gente, isso causa até revolta em muita gente, não se pode retirar dele a possibilidade, pelo menos nesse primeiro momento, de ser um pré-candidato, ainda que ele seja inelegível. Por quê? Porque a elegibilidade, ela é um direito fundamental, seu, meu e de todo mundo. E ainda que a pessoa seja inelegível, até o momento que a Justiça Eleitoral reconheça ele como tal, ele tem o direito de colocar o nome dele à disposição. A partir daí, a Justiça Eleitoral diz, não, esse cara, ele é ficha suja, nós vamos barrar a candidatura dele. Ainda assim, tem um mecanismo dentro da própria lei das eleições, que é o artigo 16A, que diz que o candidato pode exercer todo e qualquer direito e dever, como o candidato fosse, sob o seu risco próprio.
Então, ou seja, ele vai continuar a ser candidato, inclusive em tempo e horário gratuito, eleitoral, mas se o recurso dele não for votado a tempo, isso tem consequências na hora da eleição, se ele chegar a ser o primeiro colocado. Uma outra pergunta também, sempre no mundo das possibilidades. Uma candidatura dessa, que se arrasta até perto das eleições, que a lei permite, Sim. Não mela o processo político, não tira um pouco da pureza da disputa, da busca do país em ter nomes de gente que possa mesmo disputar com lisura? Qual é a sua visão sobre isso? O bom seria, Sérgio, para ir aqui externando um pouco da minha opinião a respeito dessa situação, o bom seria que nós não tivéssemos leis para poder dizer você tem que votar nesse ou naquele. Mas como o brasileiro, como ainda, infelizmente, a grande maioria do povo brasileiro precisa vamos dizer, dessa linha mestra para poder trilhar dentro, a lei da ficha limpa tem que ser levada em conta. Certamente, eu, estou dizendo Joacy, cidadão, não vou votar numa pessoa que esteja, vamos dizer assim, aos troncos e barrancos com a lei da ficha limpa. Eu até posso votar numa pessoa que eu entenda como justificável. Não, aquela inelegibilidade dele é justificável. Chegar lá na frente, como acontece em vários casos, da Justiça Eleitoral realmente falar, nesse caso aqui, apesar de ter tido representação, ele não é inelegível. Aí passa. Mas no caso do Lula, realmente, se não for um efeito suspensivo do STJ ou do STF, é muito difícil que ele seja candidato esse ano. Candidato, diga-se, com um registro deferido, porque candidato, pré-candidato, ele vai ser. Né? Nós estamos chegando, doutor Joacy, numa situação... guerra é um exagero, mas de muito confronto, principalmente das redes sociais, e todas as pesquisas, pelo menos até agora, estão apontando para os extremos, Lula e Bolsonaro. O que o senhor acha que está levando o eleitor a decidir pelos extremos e não pela média? É outro fator preocupante, né, Sérgio? Porque já vi pesquisa em que quando o Lula ele se coloca como pré-candidato, a situação polariza entre Lula e Bolsonaro. Também já vi cenário em que Lula saindo, Bolsonaro perde força vamos dizer, nessa polarização. Exatamente. Né? Então a gente precisa, eu não sei, eu acho que tudo que é demais, tudo que é exagerado, pelo menos para mim não serve. Né? Então acho que o eleitor tem sim como ainda avaliar. Eu ainda acho que vai surgir um nome que vai fazer o meio termo. Porque hoje, a grande verdade é que no Brasil, nós estamos órfãos de grandes políticos. É verdade. Como outrora houve. Então não há líderes. E Lula, querendo ou não, goste ou não dele, ele ainda tem um pouco disso. Nossa, Aquela liderança em que ou ame ou odeie, mas você tem ou tem repulsa ou tem amor pelo Lula. A questão toda é exatamente os extremismos, né? Que coloca o país meio a meio, nos divide, ao invés de nos unir, nos desune. O Lula com o seu discurso mais à esquerda e o Bolsonaro à extrema direita. Então é um risco que a gente tem. O que não pode, né, e aí apenas para talvez encaixar um pensamento, o que não pode hoje, Sérgio, é dizer, como pessoas cultas vêm dizendo, né, que tirando o Lula desse processo eleitoral, o processo ele se desvaloriza, ele fica deslegitimado. Isso não. O Lula, como qualquer outro cidadão, ele está sendo enquadrado numa legislação em que inclusive ele sancionou enquanto presidente. Então, ou seja, ninguém pode reclamar que ele não está tendo o devido processo legal. Agora, fato é que eu também acho que, escrevam aí, Jair Bolsonaro é um cavalo paraguaio. Ele não chega lá. Não chega. A gente fica angustiado com isso porque nós queremos o melhor para o país. E quando o país está rachado ao meio, a gente sabe que nós não vamos sair do lugar. Doutor Joacy, o senhor é um especialista no direito eleitoral, o senhor conhece tudo. Está fazendo, inclusive, um curso de doutorado, é isso? Iniciando um curso de mestrado em São Paulo. Mestrado. O que é esse curso, doutor? Ainda, inclusive, né, nessa semana que vai se iniciar, nós vamos fazer já a segunda fase desse mestrado e, queira Deus, que nós possamos ter êxito aí nessa admissão. Nós vamos fazer um mestrado, Sérgio, na área, inclusive, de direito eleitoral, né? Lá em São Paulo, pela Universidade Uninove, e espero eu que possa... Acho que eu sou o único rondoniense que está lá no meio
tantas pessoas que farão na área de direito eleitoral, buscar estudar, pesquisar e ter mais fundamento para poder trabalhar melhor na profissão, né? Num país tão complexo quanto o Brasil, em que, de certa forma, nós estamos divididos em castas culturais, aqui tem uma casta que tem mais informações, aqui tem outra que tem outra informação, aqui embaixo temos uma multidão de pessoas ainda sem todas as informações. A Justiça Eleitoral brasileira consegue agir nessa amálgama, nessa mistura de eleitor, vamos dizer assim, com equilíbrio, o senhor diria? Eu posso falar, Sérgio, que Deus me deu a oportunidade de ficar 4 anos perante a Justiça Eleitoral e, mais que isso, ser o ouvidor da Justiça Eleitoral naquele período. Eu acho que a Justiça Eleitoral, e foi isso que eu tentei fazer no período que eu fiquei lá, a Justiça Eleitoral cabe a ela se aproximar mais do eleitor. Porque a Justiça Eleitoral é uma justiça totalmente diferenciada. Ela não é aquela justiça que é repressiva, que vai punir, como outras justiças que a gente vê. A Justiça Eleitoral, além de administrar as eleições, ela obviamente julga também as eleições, mas ela tem o caráter de levar informação ao eleitor, ao cliente maior da Justiça Eleitoral, que é o eleitor. Então, acho que talvez falte ainda a Justiça Eleitoral, vamos dizer assim, se aproximar mais do jurisdicionado, se aproximar mais... Falar uma linguagem mais popular, exatamente. A gente vem percebendo isso em várias campanhas, mas ainda eu acho que não é o suficiente, né? Claro que isso também, por os últimos anos, nós passamos por ferrenhas, vamos dizer, limitações financeiras da própria Justiça Eleitoral. Teve em 2016 aquela situação, não vai ter eleição porque faltava dinheiro, né, para as urnas, enfim. Isso. Então a gente precisa realmente talvez levar um pouco, e isso do teu programa tem essa consciência cidadã, que é conscientizar o eleitor de que em ano eleitoral ele precisa sim ter mais, vamos dizer, cuidado nas pessoas que vão se colocar à disposição. Ele precisa valorizar mais o voto dele. Rondônia, infelizmente, acontece muito ainda. Muita gente vendendo voto por pouco ou quase nada. Então a gente precisa mudar. A partir do momento que nós, eleitores, nos conscientizarmos de que o primeiro ator não é o candidato, somos nós. E que o meu voto vale tanto quanto o voto de uma pessoa que é milionária, que é rica, esse país seria muito melhor e vai ser. Doutor Joaci, a bomba da semana... surpreendentemente, o TSE aprovou o autofinanciamento de campanha, mas num nível muito acima do que se esperava. Ou seja, aparentemente o candidato milionário pode gastar tudo que quiser para se eleger. Isso não tira um pouco da justiça e do equilíbrio da disputa? Sérgio, na verdade você não deixa de ter razão, como muitas pessoas reclamaram realmente essa semana, porque o norte de qualquer campanha eleitoral é sempre o equilíbrio dos candidatos. Das forças, né? As forças. E se houver uma força que seja muito superior à outra, isso desequilibra, isso pode gerar o abuso do poder econômico, político, de autoridade, enfim. Abuso dos meios de comunicação social, que é com que aquela força política ela fique em detrimento da outra muito maior. Neste caso, é bom que se explique, o Congresso Nacional, o presidente Michel Temer e a Justiça Eleitoral, o TSE, eles estão um pouco deslocados. Cada um, houve uma situação muito peculiar. O que aconteceu? A lei eleitoral, em 2015, a lei 13.165, ela trouxe no parágrafo 1º-A do artigo 23, que podia ter o financiamento integral. Então, o modo que o TSE está aplicando, ele está aplicando a lei de 2015 original. Só que o que aconteceu? Em 2017, nós todos sabemos que houve a famigerada reforma eleitoral, através da Lei 13.488, de 6 de outubro de 2017, onde o Congresso colocava como um limite para financiamento, ou para o autofinanciamento, o limite de 10 salários mínimos. Quando chegou para ser sancionado, o presidente fez uma reunião com os partidos, com os líderes de partidos, e eles chegaram à conclusão de que havia tido uma barbeiragem ali do Congresso. Ou seja, aquele limite não podia ter passado. Que é muito pouco também, 10 salários mínimos. Então, o que o presidente fez? Ele vetou esse artigo. Se ele vetou esse artigo, obviamente, volta a valer aquele artigo anterior que dizia que era 100%, porque nunca saiu do mundo jurídico. Pois bem, o que o Congresso fez? Derruba o veto do presidente em dezembro de 2017, já no apagar das luzes de 2017. E aí vem... retirando, então, do mundo jurídico o artigo
23, parágrafo 1º-A da Lei 9.504. E aí é que vem, não pode mais falar, eu sempre ouço vocês falarem isso no papo de redação, aí virou o samba do crioulo doido, mas que não pode mais, não é politicamente correto usar essa expressão, né? Virou um pouco uma bagunça, por quê? Porque como a resolução foi aprovada pelo TSE no dia 18 de dezembro, no final de 2017, ele colocou de acordo com a lei que estava vigorando naquele momento. E aí vem a grande pergunta. Essa derrubada de veto que o Congresso Nacional impôs, ela valeria à luz do artigo 16 da Constituição, ou seja, o princípio da anualidade? Porque já estava faltando menos de um ano para as eleições. Outro questionamento. TSE fez errado em aplicar e dizer que valeria o texto de lei que naquele momento era válido? Outro questionamento. O fato é que, sem dúvida alguma, um candidato que pode se financiar 100%, ele parte vamos dizer, um pouco à frente daquele outro que precisa se financiar de fundo partidário, de fundo de campanha que foi criado, o fundo, o FEFCA para esse ano, e de outras modalidades de doações. Sem dúvida alguma, isso pode ferir, mas acho, inclusive trago aqui em primeira mão, o PSB, na quinta-feira, ajuizou uma representação ao TSE, inclusive aduzindo isso, que como não existe mais esse artigo de lei no mundo jurídico, que seja adequado a uma realidade, ou seja, que o TSE limite isso em 50%, em 30%, em 60%, mas que não fique mais da forma que está em 100%. Porque o cara que tiver grana, ele tem uma grande chance. Vamos pegar aqui uma realidade. Aqui houve exemplo daqui, o Hildo financiou a campanha dele, a grande maioria da campanha. Para o futuro, agora, o professor Vidal, Aloysio Vidal, é pré-candidato ao Senado. Ele é um trabalhador de poucas posses. Cara muito decente. Aí chega um dos candidatos que são, a gente sabe que tem condições financeiras grandes, seja, eu vou citar só nomes, o Assir Gurgas, o Ralph, o Assir não vai ser candidato ao Senado, mas o Ralph vai ser. O Expedito e outros que têm condições financeiras muito melhores. Ora, qual é a chance que tem? O próprio Gesualdo Pires, o Gesualdo Pires também não tem muito dinheiro, não. Como é que ele vai entrar numa campanha disputando com gente que pode, se quiser, gastar até 5 milhões e 600 do seu próprio bolso, né? Fica complicado. Nesse caso específico, Sérgio, de senador, talvez, óbvio, vá sentir uma diferença. Vai sentir. Mas nesse caso específico, por exemplo, os cargos majoritários, como são menos candidatos, o partido político, ele necessariamente tem que disponibilizar um valor. Então, ou seja, ele parte de uma premissa, ele parte, vamos dizer, de um valor que já é maior do que aquele candidato, por exemplo, a deputado federal ou estadual. Esse sim. Esse vai ter problema. Que um candidato muito rico vai entrar para disputar para deputado federal, possa gastar, por exemplo, 2,5 milhões. É verdade. E um candidato a deputado federal, o presidente de um bairro aqui, por exemplo, não vai ter sequer 100 mil reais para começar a campanha. Eu estou pensando... Talvez o baque maior seja ao Senado, proporcional. Com toda essa dinheirama, porque daqui a pouco um candidato pode pegar um jatinho e visitar todas as cidades do estado. E o outro que não tem condições vai ter que andar de ônibus aí e tal. Essa disparidade é que me assusta um pouco. Eu acho que o TSE, até o dia 5 de março, que é a data limite para que ele possa alterar, julgar e colocar e publicar as resoluções, eu acho que até dia 5 de março o TSE vai resolver essa situação. Só para lembrar que o PT também entrou com a representação nessa semana contra essa decisão. Essa decisão também. Doutor Joacir, um outro tema polêmico. Impressão do voto na urna eletrônica. Isso está dando uma conversalhada. Principalmente os seguidores do Bolsonaro estão exigindo, fazendo a baixa-assinada. Foi o único projeto de lei que ele apresentou e que foi aprovado. Pois é. E agora, alegam que há riscos de que a eleição possa ser maculada, que só o voto impresso não sei. Enfim, o senhor sabe muito bem essa história. O que o senhor acha disso tudo, doutor José? Em primeiro lugar, eu falei que seria o único projeto do Bolsonaro, é uma força de expressão, obviamente ele tem outros, mas assim, vamos dizer, o de maior envergadura, de repercussão, é esse. Isso não muda nada, Sérgio. É bom que se diga que o voto impresso, o eleitor ele não vai pegar o voto dele e levar para casa. Vai ter que ser criado, por isso vai ter um gasto, inclusive, extra para as eleições esse ano, porque vai ter que ser criado um dispositivo onde o voto seja impresso e automaticamente ele caia na urna.
Ou seja, o eleitor ele não vai ter contato direto com o seu voto impresso. Então isso vai ser para quê? Para que eventualmente numa prova dos 9, vamos dizer assim, daquela urna, que queiram verificar quantos votos efetivamente foi dado para esse ou para aquele candidato, o voto impresso também espelha a realidade daquilo que foi trazido na urna. Quem trouxe isso? A lei 13.165, também de 2015, que diz que as eleições de 2016 não, mas na de 2018 essa impressão seria obrigatória. Mas agora a Procuradora-Geral da República, a doutora Raquel Dodge, entrou com uma ação, é isso? Ação, dizendo que é inconstitucional, né, o voto impresso, porque poderia expor a vontade do eleitor publicamente. Isso tem alguma... Acho que não, porque, como eu disse, o voto ele não pode ser publicizado. É um dos fundamentos, que está lá no artigo 60 da Constituição, é que o voto ele é secreto. E sendo secreto, eu não posso sair... Tanto é secreto que ninguém pode entrar na urna com dispositivo para tirar foto, para divulgar o voto para quem votou. Então, acho que esse argumento de que vai publicizar, talvez não seria por aí. Ao meu sentir, esse voto impresso é um dispêndio, é um gasto desnecessário. Porque a urna eletrônica, muita gente tem desconfiança, eu já tive, hoje eu não tenho mais, é totalmente segura em relação a isso, e ainda que, eventualmente, uma urna eletrônica dê defeito, ela pode ser substituída e ainda assim ser impugnada aquela urna eletrônica, já, vamos dizer assim, em último caso. Né? Mas é desnecessário, eu penso, esse gasto. Dois assuntos importantes. Vaquinha eletrônica, o que é isso, doutor Jorge? O tal do crowdfunding, né? A vaquinha eletrônica, a vaquinha virtual, ela vai vigorar também pela primeira vez no Brasil, assim como, por exemplo, o autofinanciamento, que seria aplicável pela primeira vez também numa eleição para presidente, numa eleição geral. É a possibilidade do pré-candidato, e aí nós estamos falando em pré-candidato, a partir do dia 15 de maio, começar, através de sites especializados para tanto, começar a fazer recebimento de valores para a sua campanha eleitoral futura. Doações espontâneas. Doações espontâneas. Mas só de pessoas físicas ou de empresas também? Só de pessoas físicas. Pessoa jurídica está estritamente proibida a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, ADI 4650, julgada em setembro de 2015, onde nenhuma empresa jurídica, nenhuma pessoa jurídica, seja por serviço ou por valores ou por bens, possa, a partir de então, doar ou fazer uma doação para candidato. Infelizmente, nós estamos indo por fim, mas eu preciso lhe perguntar uma outra coisa. A identificação biométrica, ela é totalmente segura? E eu vou lhe dizer por quê. Porque não é só um dedo na identificação, são todos. Então, inclusive, eu já numa eleição vi, isso ninguém me contou, um mesário que inclusive estava indicando, fazendo uma orientação equivocada, dizendo que o eleitor só podia apresentar os polegares. Uhum. E se não fizesse a leitura, ele não podia votar. Primeiro, isso é equivocado, porque são os 10 dedos. Se não puder os polegares, todos os outros dedos, até que um faça a leitura. O Lula já não podia ter, sem são 9 indicador, dedos, é verdade. E aí, na falta da leitura, o eleitor ele não pode ficar prejudicado no direito de votar. Então, nesse caso, se abre excepcionalmente uma possibilidade, provando que ele mesmo, com documento, ele vai poder votar naturalmente da forma manual. Então, acho totalmente seguro e louvo realmente a atitude da Justiça Eleitoral em fazer isso. Doutor Joaci, nós temos um pouquinho de tempo ainda. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aos nossos telespectadores em relação a isso, a eleição, a importância do voto, a crença no nosso país. Sérgio, eu, em primeiro lugar, mais uma vez te agradeço pelo convite, né? Digo que canais como a SIC, como o seu programa, são de fundamental importância para criar uma consciência cidadã. Uma consciência a você, eleitor que está em casa, que é um ano de eleição, não se omita mais, porque o Brasil precisa de você. Nós, eu, Sérgio, as pessoas que estão aqui fazendo esse programa, nós precisamos de você e você também precisa, porque não dá mais para continuar do jeito que está. Muito bem. Agradecemos muito ao presidente doutor Joaci. Para você aí de casa, tenha um final de semana com tranquilidade, paz no coração, amor dentro de casa, porque da porta para fora a gente se vira. Até a próxima edição do Direto ao Ponto.